Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre tecnologias e genética na cultura do arroz. Sempre é importante a gente pensar em novas formas de estar melhorando produtividade e rentabilidade do arroz, principalmente no cenário que a gente está vivendo. E eu acho que hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né, tia? O pessoal que é nosso parceiro aqui, a gurizada da Embaá Aviação Agrícola, que está há 30 anos como uma parceira do produtor aqui da Uruguaiana e da região, também é um parceiro do podcast. Mandar um abraço lá para o Zig, para o seu Juca, para o Guto e toda a equipe. Vocês sabem que precisando de avião, numa aplicação feita com qualidade, quando tem que fazer, da forma que tem que fazer, vocês podem contar com a gurizada da Embaá. Quem também está por aqui conosco é a Yara Fertilizantes, uma empresa com 120 anos de história, que também é parceira do produtor, pensando em toda a parte de nutrição, é referência em nutrição, né? E a Yara, hoje eu quero falar um pouco do Biotrac. O Biotrac, ele é um fertilizante foliar à base de nitrogênio, potássio, zinco e boro. Além disso, também tem extrato de algas. E extrato de algas é muito importante para a planta quando a gente pensa em acelerar metabolismo, em crescimento e desenvolvimento vegetal, e também quando a gente pensa em estresse após uma fito. Por exemplo, todo produto que tem extrato de algas, esse extrato acaba agindo na planta, acelerando o metabolismo e fazendo com que essa fito passe mais rápido. Então, sempre é importante falar disso. Então, hoje o produto do dia aí da Yara é o Biotrac. E hoje nós vamos falar com um cara que tem muita experiência, vocês vão ver, ele tem cara de novo, mas já, o currículo dele aqui é extenso. Ele é técnico em agropecuário pelo Colégio Politécnico da UFSM, é graduado em agronomia também pela UFSM, com mestrado em agronomia pela mesma universidade. Desde 2007 ele já trabalha com arroz, onde ele fez diversos projetos com arroz pela Singenta, foi coordenador da estação de pesquisa pela Santa Agro e desde 2015 ele atua na Raistec, onde por 10 anos ele foi o gestor da Estação Experimental de Santa Maria e desde o ano passado ele atua como RTV da região pela Raistec. É um prazer estar conversando hoje contigo, meu amigo Paulo Vitor Campos. Seja muito bem-vindo, tia. Obrigado, Vini. Obrigado a toda a audiência. Muito feliz de estar aqui e obrigado pelo convite, né? Eu sou uma das pessoas também que está sempre na audiência aqui do podcast, que sempre traz um assunto muito pertinente para a lavoura arrozeira, para todos os sistemas que estão em torno da lavoura arrozeira e acredito que hoje a facilidade que a gente tem para ter o acesso à informação vai diferenciar o bom profissional do mediano e daquele que, infelizmente, talvez saia do sistema. É bem por aí, né? Hoje em dia a gente tem muitas fontes de informação, nem todas são boas fontes, exato, nem todo mundo leva boas informações, mas é importante a gente estar buscando, né? E eu concordo contigo, eu acho que o que diferencia o bom profissional do mediano e aquele que com certeza vai sair do mercado é o nível de informação que ele tem acesso. E tia Paulo, para nós começar já a nossa conversa e já entrar no tópico, hoje a gente vai falar sobre arroz, sobre semente de arroz, sobre tecnologia do arroz e sobre a Raistec. Vamos começar falando da Raistec. Quem que é a Raistec, para a gente dar um contexto geral, há quanto tempo ela está no Brasil e aonde ela atua e de que forma? Tá certo. Bom, Vini, a Raistec, né, a empresa a qual eu trabalho aí há quase 11 anos, ou pouco mais de 11 anos, é uma empresa que trabalha exclusivamente com semente de arroz híbrido, tá? É uma empresa que tem arroz até no nome, então eu costumo dizer que se tá bom pro arrozeiro, tá bom pra Raistec, se não tá bom pro arrozeiro também, não vai estar tão bom pra Raistec, então a gente vive arroz, né? E acredito que há uns 6 ou 7 anos atrás, a Raistec entrou para um mercado de biotecnologia, além de
trabalho com sementes de arroz híbrido, né? A Raistec, ela é uma multinacional, nós temos a nossa matriz no Texas, nos Estados Unidos, atua na Ásia, através da Índia, atua no Mercosul, aqui como Brasil, Uruguai, Argentina, e alguns outros mercados também no Equador e Colômbia, né? Mas temos essa nossa base de pesquisa no Brasil aqui em Santa Maria e no Capão do Leão, em Pelotas, onde temos também um centro tecnológico. A Raistec ainda tem escritórios aqui no Rio Grande do Sul e também no estado de Roraima. No estado de Roraima temos uma estação que a gente chama de off-season, né? A estação onde a gente faz bastante avanço geracional, então isso é bem importante para que a gente possa ganhar tempo num processo de melhoramento, né? Então, resumindo, a Raistec é uma empresa que trabalha com geração de novos genótipos, novas tecnologias, né? Com o intuito de trazer soluções inovadoras para o produtor de arroz. Tchê, interessante isso. Aqui na nossa região, é engraçado, Roraima é Brasil, mas a gente está muito mais perto do Uruguai, que é aqui do lado. A Raistec atua no Uruguai também, né? Quando a gente pensa na produção das sementes que estão chegando para o produtor, essas sementes, elas vêm da onde, via de regra? São produzidas no Rio Grande do Sul, elas vêm de fora, elas dão um tombo fora e vêm ser produzidas aqui, no Uruguai, como é que é? Depende, Vini, né? Com uma boa resposta do agrônomo, depende. Fizeste bem a faculdade. Então, em alguns casos, a semente ela é produzida no Uruguai, em alguns casos em Roraima, em alguns casos já tivemos necessidade de produzir nos Estados Unidos, importar. Por muito tempo a Raistec produziu na Argentina também, então depende de qual híbrido, de quais parentais estamos produzindo em cada uma da situação. Entendi. Atualmente, a maior parte da nossa produção fica no Uruguai, né? Por inúmeras razões, né? E em alguns casos a gente tem alguns projetos piloto de produção em Roraima. Atualmente o mercado brasileiro ele está bem caro de se produzir no Brasil e isso às vezes impacta para que a gente não chegue com um custo de semente muito elevado para o produtor. A gente prefere fazer a produção em outro país aqui, como é o caso do Uruguai, que a gente tem essa facilidade de logística, né? Claro. É muito mais próximo e barato para nós produzirmos no Uruguai do que em Roraima. Não, e tu pensa assim também, olha só que loucura, vamos falar de arroz e vamos falar de semente, tipo, a gente tem que acabar falando um pouco de geopolítica, de imposto e de tudo mais. A gente tá vendo um movimento aí de diversas empresas que acabam saindo do Brasil, né? Inclusive produtores. Tem produtores saindo daqui da região para ir plantar no Paraguai, há muito tempo já houve um movimento de produtores indo pro Uruguai e pra Argentina, agora tá tendo pro Paraguai, por exemplo, e tu vê, olha só que loucura, Ti. Às vezes é mais barato uma empresa produzir em outro país e importar essa semente, no caso de vocês a semente, do que está produzindo dentro do Brasil. E isso se reflete no custo Brasil, né, Tchê? Quando a gente pensa aí, e a gente sabe o quanto o produtor sofre com isso também, pela a série de normativas e burocracias com que o produtor tem que passar para poder produzir. Agora tem uma nova normativa aí que até por psicólogos os trabalhadores rurais vão ter que estar... Os riscos psicossociais. Então, claro que isso é importante, mas também é oneroso. É um custo a mais para o produtor, exato. Tem essa série de fatores também, mas eu penso que um dos fatores mais importantes, porque é para a Raistec escolher produzir no Uruguai também, é uma coisa que talvez ainda estejamos caminhando aqui no Brasil ou na nossa região arrozeira, né? A gente tem a facilidade de ter diversas áreas de corte, então a gente tem menos problema com plantas daninhas, né? Não se torna tão caro e não temos tanto risco, por exemplo, de uma contaminação genética. Claro. Hoje temos diversas ferramentas para a gente reduzir banco de sementes de arroz daninho, de arroz vermelho, mas isso compromete muito em qualquer produção de sementes, né, Vini? Então, tu ter o risco, às vezes, de ter o problema de alguma contaminação genética com arroz daninho ou até mesmo com guacho, né? O arroz voluntário, botaria em risco aquela produção ali.
de semente, seja de híbrido ou de uma variedade. Então nós optamos às vezes por ir para uma área que tem às vezes 10, 8 anos de descanso, né? Mas um descanso manejado, né? Não é um descanso, não é um pousio de abandono, claro, né? Isso é importante também, essa diferença, né? Exato. É uma das percepções que a gente precisa sempre ter, né? A palavra pousio às vezes nos remete a um abandono da área. Ele não deve ser, né? O pousio ele deve sempre ser manejado, né? Inclusive, é uma das alternativas aí que eu vejo como algo possível, principalmente para as áreas onde não se pode entrar com alguma outra cultura de rotação. Não, perfeito, e eu concordo contigo. Tia, deixa eu aproveitar e te perguntar uma curiosidade minha. Eu já acompanhei a campo alguns híbridos da Racetec, um deles, por exemplo, o XP117, que é um material que eu acho tinha um belo de um material. Sim. E uma coisa que eu notei dele é o vigor inicial alto. Isso aí tu acha que pode ser em função dessa produção no Uruguai, como é uma região um pouco mais fria, ele é um pouco mais adaptado a essa condição de frio, e aí na nossa região ele arranca mais rápido ou não? Isso são características que a gente acaba selecionando para os híbridos também. Uma das características dos híbridos, ela pelo menos deveria ser no processo de melhoramento, é ter esse arranque inicial muito forte, né? Tem alguns melhoristas que costumam dizer que o híbrido, para ele ser bom, ele tem que arrancar tem que arrancar perfilhando, né? Sim, então isso é uma questão bem importante. E dentro do processo de seleção que nós temos na pesquisa, hoje dentro da Racetec, nós estamos em áreas mais frias, justamente para poder selecionar esses materiais aí que tem um arranque inicial maior. Só aproveitando o gancho, né, Vini, as áreas de desenvolvimento, de pesquisa de novos híbridos, hoje aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós temos 14 áreas, né, espalhadas por todas as regiões orizícolas do Brasil e mais 2 áreas no Uruguai para seleção. Então, só para trazer assim uma informação, o processo de melhoramento, a pesquisa hoje ela começa, por exemplo, com uma base aí de 3.000 híbridos diferentes no primeiro estágio. No segundo estágio vão tendo-se um corte aí de 10%, então o segundo estágio tem 300, depois 30, até chegar em 3 híbridos pré-comerciais, que é onde nós vamos fazer todos os próximos testes de densidade, adubação, tolerância herbicida, para a gente definir se traz para o mercado ou não, né? Então essa seleção ela já vem desde cedo, desde os primeiros estágios, já em áreas mais frias, né, para a gente buscar essas características de interesse. Não, perfeito, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu falaste que a Racetec é uma empresa, entre várias coisas que tu falou, eu anotei aqui, de biotecnologia. Vocês têm hoje no mercado 2 biotecnologias, né? Que seria o Full Page e o MaxAce. Exato. Como marcas de tolerância herbicida, nós temos isso, mas a empresa também ela desenvolve outras marcas de biotecnologia que talvez não estejam tão claras, a gente não trouxe para o mercado brasileiro ainda. Então a Racetec tem uma área de especialidade em arroz com menor utilização de água, né? Que hoje não é um produto que está disponível no Brasil, mas nós temos isso a nível global. Nós temos alguns híbridos com alguns genes de tolerância a doenças também. Né? Mas aqui no Brasil nós estamos focando principalmente na tolerância herbicida. Sim. E aí nós temos 2 marcas de tolerância herbicida que são genes próprios da Racetec, e por isso ela tem marca própria, né, que se chama o Full Page e o MaxAce. Full Page, tolerância a herbicidas de imidazolinonas, né? Muito similar ao que se tem no mercado aí há mais de 20 anos, né? O sistema Clearfield. A Racetec já teve híbridos Clearfield e, se eu não me falho a memória, desde 2018 nós já temos híbridos Full Page substituindo os híbridos Clearfield que tínhamos até o momento. E em 2021... a Racetec foi pioneira na safra 21-22, lançou a tecnologia MaxAce, que é uma tecnologia para tolerância aos herbicidas do grupo das Aceaceae, né? Nesse caso, a gente utiliza o Acert, né, um graminicida, para fazer o controle das plantas gramíneas, de difícil controle do sistema de arroz. Principalmente aí o arroz daninho, o arroz vermelho e o capim-arroz já resistentes a imidazolinonas também.
Quando a gente pensa no Acert, não sei se tu pode falar mais sobre ele, sobre esse herbicida. Ele é feito em parceria com uma outra empresa, né? Que a detentora do herbicida não é a Raiz-Tec, é o Max Ace, é um evento tecnológico em parceria, né? A parte da genética da Raiz-Tec e a parte do herbicida é da Adamar, né? Exato. Isso. Sobre o Acert, como é que tu maneja ele? Quando? Que dose? E uma pergunta que me veio na cabeça agora é: eu tenho risco de fito? No caso, então, Vini, do Full Page, né, a Raiz-Tec desenvolveu junto com a Adamar, a Raiz-Tec entrando com a tolerância herbicida, com a genética, né, e a Adamar com os herbicidas. No caso do Full Page, então, o Vezir e o Maioral, né, que são os herbicidas utilizados nessa tecnologia. Para a tecnologia Max Ace, exclusivamente no Brasil, a Raiz-Tec optou por desenvolver com a Adamar o Acert, que é um Propaxafop. E nos outros territórios, o Uruguai e Estados Unidos, a Raiz-Tec usa outro herbicida que é baseado no Kizalofop. Tá? Por que optamos por desenvolver junto com a Adamar o Propaxafop aqui no Brasil, né? Porque desde os primeiros ensaios, os primeiros trabalhos desenvolvendo a tecnologia, nós conseguimos avaliar junto a diversos pesquisadores, parceiros, que o Propaxafop ele teria um maior controle em diferentes biótipos de arroz vermelho e capim-arroz resistente a imidazolinonas. Então, nós até tivemos, se dá para dizer, uma briga interna, assim, né? Pra gente seguir com um registro para a tecnologia com o Propaxafop. Né? Sim. E também por ele ser um herbicida que, dentro dos nossos ensaios, mostrou um desempenho melhor, superior ao Kiza naquele momento. E é um ingrediente ativo pouco utilizado, eu acho, né? Eu não me recordo, pelo menos de cabeça, de outro herbicida que utilize ele. Eu não tenho essa informação. Não, no arroz não tem. Não. Eu não tenho a informação agora, mas acredito que o Propaxafop ele era um herbicida que só era utilizado em algodão. Mas a Adamar, quando fez esse trabalho com a Raiz-Tec, deu preferência para destinar os volumes desse herbicida para lavouras de arroz com tecnologia Max Ace. Sim. Tá, e eu te perguntei bem no fim, passou. Questão de quando aplicar, que dose, e tem fito na lavoura? Ou depende? Depende. Não, Vini, assim... Hoje, a recomendação das aplicações do Acert para a tecnologia Max Ace, elas estão divididas em duas aplicações. Tá. Cada aplicação com 1 litro 250 do Acert, tá? Acompanhado de 0,5% de óleo metilado de soja em relação ao volume da vazão utilizada. Mas é bem importante que a gente entenda que essa é apenas a recomendação do herbicida. Nós não estamos dizendo que isso é o responsável total pelo controle efetivo de arroz vermelho e capim-arroz. Acho que depois a gente volta um pouquinho nesse tema. Tá? Mas sobre a questão da fito, né? A fito, sim, ela pode ocorrer. A fitotoxicidade, ela não depende apenas do herbicida em si, né? E sim de todas as condições de clima, né? Condições... se a planta está estressada, não está estressada, então tem uma série de questões que envolvem isso. O que a Raiz-Tec optou por desenvolver desde o início da tecnologia Max Ace? Híbridos ou linhagens, pensando no híbrido em sequência, que tivessem a maior tolerância ao Acert, ao Propaxafop. Então, hoje a gente pode dizer que a Raiz-Tec ela tem os materiais com a maior segurança em relação à tolerância. Né? Nós testamos um range de doses muito grande, nós testamos situações simulando, hipoteticamente, um transpasse de barra, uma deriva de sobreposição de aplicação, e nos mostrou uma tolerância muito alta. E por isso, até que a Raiz-Tec, então, optou por lançar a tecnologia Max Ace um pouquinho mais tarde do que ela já
tinha a tecnologia pronta, né? Nós poderíamos dizer que a Raiz-Tech poderia ter lançado o Max Ace no Brasil anos antes, né? Mas por algumas questões legais também, e também por uma questão de segurança na aplicação, a Raiz-Tech optou por dar uma segurada, dar uma afinada, uma ajustada na questão das tolerâncias e trazer um produto seguro, né? Para tu ter menos problemas de fito. Só para trazer um exemplo, é comum em alguns ACCAs tu ter mais fito quando tem mudanças abruptas de clima, de temperatura, tem nebulosidade, não tem. Essa planta ela está estressada com estresse hídrico ou com estresse por algum outro agente, seja até um agente químico, né? Às vezes uma própria fito do tratamento de sementes, né? Ou de uma aplicação de um herbicida utilizado no ponto de agulha. Isso tudo faz com que a planta esteja mais sensível ou não ao herbicida no momento em que ela recebe a aplicação. Então nós optamos por trazer material que tivesse a maior segurança para isso. Entanto que hoje no mercado os híbridos Max Ace são os híbridos que têm uma tolerância muito alta aí à aplicação do ACCase e também as associações possíveis que possam vir com outros herbicidas, porque se faz necessário dentro da tecnologia associar com outros para complementar espectro de controle, pensando em ciperácea, folha larga e tudo mais. Sabe que eu fiz essa pergunta provocativa e insisti nessa questão da fito, mas mais foi para provocar mesmo, porque assim, eu vou te ser bem sincero, claro que é importante a gente saber se determinado herbicida causa fito ou não, principalmente por uma questão de manejo agronômico, e eu entender quando eu vou aplicar e de que forma eu vou aplicar, mas não que eu não vá aplicar um produto só porque ele dá fito. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu gosto bastante de trabalhar com Aura, eu acho ele um belo de um produto, só que ele me dá uma fito, dependendo da situação, dependendo da condição, me torra uma lavoura. Quer dizer que ele é um mau produto? Não. Quer dizer que ele é um produto que tem uma limitação, mas eu, como agrônomo, como técnico, eu tenho que entender isso para eu fazer aquela aplicação da melhor forma possível. Vou fazer um Aura quando tá frio, quando tá nublado, dependendo da variedade ainda, as variedades da Embrapa são bastante sensíveis. Me torra uma lavoura. Mas ele é um bom produto, a questão é como posicionar. Por isso que eu te fiz essa provocação, daqui a pouco tu vai me falar assim, não, o Acerte ele tem fito. Tudo bem, isso não é um problema, mas é importante saber para eu saber como posicionar e como manejar, né? Exato. Não, Vini, assim, quando nós tínhamos a oportunidade de trazer a tecnologia lá em 2018, 2019, nós tínhamos esse questionamento. A gente pode lançar um produto que pode dar um pouco mais de fito, né? Que ele vai ser mais técnico, né? E nós olhamos para isso e pensamos, se a gente tem a oportunidade de segurar mais alguns anos o lançamento e trazer algo que a gente vai ter menos preocupação, claro, melhor. Mas sim, tínhamos a possibilidade de trazer materiais que tinham uma tolerância um pouquinho menor. E sim, o Acerte é um herbicida que os herbologistas gostam de chamar um herbicida quente. Ele controla... Dá uma queimada. Ele queima, ele controla arroz vermelho e capinha arroz muito rápido. Né? Inclusive, não é algo que a gente gosta de fazer de propaganda, assim, mas ele costuma até controlar plantas, ainda, né? Costuma controlar plantas maiores, né? Claro, nosso posicionamento é sempre respeitar os estágios de aplicação da planta daninha, né? E é importante também, né, que para todo manejo de resistência, para toda aquela cartilha que a gente aprende lá na faculdade e depois renova nas palestras, que a gente possa usar para que não se escape tantas plantas para um controle maior, mas a gente vê controles do Acerte até em plantas maiores, né? Não sei até quando, mas o ideal é não precisar, mas a gente sabe que acontece às vezes, né? Tem uns escapezinhos na lavoura, não é como na palestra, né, tia? Pois é, e essa dose de 1,250 do Acerte é uma dose muito segura. Nós presenciamos algumas situações durante a safra onde alguns produtores, consultores, alguns agrônomos, mas eu
posso aplicar mais, tem tolerância, e a gente, a bula tá ali, é 1,250, e faça essa aplicação que tu vai ver que ela é segura, e realmente ela controla capim muito rápido, vermelho também, então é um herbicida que ele precisa, sim, de um parceiro que tem uma tolerância muito forte, porque ele é um herbicida quente. E tu falaste ali, foi no finalzinho da tua fala, que é com relação à mistura dele, né? É um herbicida, então, pelo que tu falou, ele vai bem na mistura. Posso, dependendo com o que eu tô misturando ali, não vou ter maiores problemas, questão de incompatibilidade de cauda, questão de perda de eficiência, né? Aquele antagonismo que a gente vê em alguns produtos. Isso também tem produtos muito bons, às vezes, mas que se tu misturar, tu perdeu a eficiência dele e bastante. Me veio um na cabeça agora, não vou falar o nome, mas a gente sabe que tem produto que, isolado, ele vai super bem. Misturou, perdeu a eficiência. O Acerte, ele aceita. Vini, assim, naturalmente os ACCases já tem um pouquinho mais de dificuldade de tu fazer associações, misturas, né? Sim. O antagonismo, ele é quase que recorrente. Nós, junto com a Damar, nós desenvolvemos alguns trabalhos e a gente percebeu que o Acerte, ele teria menos problemas em antagonismo, mas não quer dizer que não exista. Tá? E aí eu até gostaria de fazer uma propaganda. O professor André Alguin e a colega Rafaela Mário desenvolveram um trabalho só de associação de Propaxafop com, olha, não quero ser injusto, mas com quase todos os herbicidas que se utilizam na cultura do arroz, medindo esses níveis de antagonismo, sinergismo. Que legal, tia. E esse trabalho, acho que foi publicado uns 2 anos atrás. E ali ele mostra ali as relações de antagonismo ou não. Internamente a gente desenvolveu alguns trabalhos também, a gente percebeu que existe um maior antagonismo de Acerte, pensando no controle de arroz vermelho, quando a gente mistura com triclopir, com propanil e com quinclorac. Os demais herbicidas, no caso, acho que o fluorpiroxifem é um dos mais utilizados em associação, o Acerte não mostrou antagonismo. Com bentazona também não mostrou antagonismo. Então, mostra que a gente tem um complexo aí pensando no controle de ciperáceas ou pensando no controle de outras folhas largas, né? Ascinomene ou até mesmo outras, Ludwigia, outras plantas que podem impactar a lavoura aí quando a gente deixa de utilizar herbicidas que têm controle tanto em folha larga como folha estreita. Não, perfeito. Mas essa é uma preocupação que a gente tenta não ter, porque a gente está pensando nas recomendações do sistema, né, da tecnologia MaxAce, dentro de um sistema de rotação de culturas, onde a gente vai ter uma pressão menor de plantas daninhas. Vamos falar disso já, vamos aprofundar nisso. E se tu me permite, eu gostaria de falar ainda no MaxAce, a gente vê 5 pontos cruciais para que o MaxAce perdure, né? E que a gente vê casos de maiores sucesso. Então a gente mede em 5 passos, né? O primeiro passo seria a escolha da área, né? A gente escolheu uma área que não tenha resíduo de imidazolinonas, porque essas cultivares, esses híbridos com tolerância a CCase, eles não toleram, né? Os resíduos de imidazolinonas. Então, se tu colocar o MaxAce lá numa área que tem resíduo de imazapic, imazapir, imazetapir, ele vai sentir aquilo. Algumas plantas podem germinar, podem emergir, mas no momento que entrar com a irrigação, a lavoura some. O que seria o resíduo, só para ficar claro? Seria eu ter 1 ano de soja nesse intervalo ou 1 ano de preparo de verão? Ou tem que ser mais do que isso, para depois eu entrar com o MaxAce nessa área? Lá vem a resposta do agrônomo, depende. Sim, Vini, depende das doses que se utilizaram no último ano, da atividade microbiana desse solo. Depende se eu tive plantas que são fitorremediadoras ou não, né? Tem uma série de fatores que vão estar influenciando nisso.
Tem alguns estudos que falam que o que mais importa é a dose do herbicida de imidazolinones que se utilizou no último ano, tá? Sim. Porque ele estaria mais em superfície, mais aderido às argilas que estão ali na superfície do solo, tá? E aí, então, tem uma série de fatores para a gente diminuir esse resíduo, né? Que poderiam nos dizer, é um ano de soja, é um ano de preparo de verão, mas ele não é tão simples assim, né? Então, a gente tem utilizado, convencionado que um ano de uma cultura ou de preparo, ele diminua bastante o resíduo. Pensando em doses normais, em doses de registro aí, né? Sim, se o cara se passou antes, um ano já não é suficiente. Não é suficiente, né? E tem alguns herbicidas que, dependendo da condição que se aplicou, a dose e também do período que foi aplicado, ele pode estar ali perdurando por mais tempo. O que a gente vê como boas formas de mitigar, né? Ou talvez de tentar diminuir o resíduo no solo, né? Esses herbicidas, eles vão estar sendo degradados, né, pelos micro-organismos no solo, que são micro-organismos aeróbicos. Então é necessário uma boa drenagem, né, que a gente dê condições também de temperatura para esse solo, para que a atividade microbiana esteja mais alta. É importante também que esse solo esteja num pH adequado, então uma calagem vai nos ajudar, porque se a solução do solo for um pouquinho mais ácida, esses herbicidas vão estar absorvidos nas argilas do solo e aí os micro-organismos não vão conseguir degradar ele. Ter plantas fitorremediadoras é muito importante, né? Diversos trabalhos se utilizaram com azevém, com outras gramíneas, pensando na fitorremediação desses herbicidas. Então, a gente costuma dizer que uma área bem drenada, uma área com calagem, uma área com uma cultura de verão e uma cultura de inverno conseguem degradar mais esses resíduos aí desses herbicidas do que uma área que ficou parada, que se a gente cruzar hoje na estrada, hoje nós estamos em junho, se essa área ainda não está bem drenada, em junho provavelmente ela vai cruzar todo o inverno com uma drenagem não tão satisfatória para degradar esses herbicidas. Tá. E aí tu falaste o primeiro ponto. Quais são os outros 4? Vini, assim, o segundo ponto, né? O primeiro ponto é a escolha da área. O segundo ponto que a gente vê é uma dessecação bem feita. Tá? E uma dessecação bem feita na área, ela engloba utilizar herbicidas que possam, nesse período que a gente não tem cultura ainda instalada, né, controlar o máximo de plantas daninhas que estão na área. Tá? Após isso, você selecionou a área, você fez uma boa dessecação à área, eu vou plantar no limpo, né? É fundamental termos a aplicação do ponto de agulha, da aplicação de ponto de agulha, porque é o último momento que a gente pode estar utilizando herbicida de ação total para controlar plantas daninhas. E, nesse momento também, complementar espectro de controle aí com pré-emergentes. Né? Tem inúmeros herbicidas que são utilizados na lavoura de arroz, que talvez há 10, 15, às vezes até 20 anos atrás eram utilizados para controlar ciperácea e folhas largas, até mesmo capim, né? Se a gente for pensar no caso do clomazone, eu acho que é há quase 40 anos para controlar capim em pré e em pós-emergência. E é fundamental que se utilize isso, porque a gente precisa desses herbicidas para complementar espectro e também pelo manejo, para que a gente dificulte o surgimento de resistência das plantas daninhas ACCAs. Então, esse é um questionamento que seguido vem, por que eu vou utilizar no Max Ace, que eu estou utilizando um graminicida que controla, tu mesmo falou, Paulo, que controla capim grande, eu vou estar utilizando clomazone, né? Para que a gente possa chegar no limpo com essa lavoura, né? Claro. Apesar do Acerte ser um herbicida sistêmico, a gente precisa fazer que aquela aplicação ela chegue no alvo. Se a gente planta num pafonal de vermelho e de capim, é bem provável que o Acerte não vai chegar nas plantas que vão chegar. Sim.
E tem uma outra questão que a gente vai estar equalizando as plantas daninhas que a gente vai estar controlando na primeira aplicação do Acerte. Quando a gente faz uma utilização do produto que tem controle de sementeira, de banco de sementes, a gente quase que uniformiza para menos fluxos de emergência dessas plantas. Então a gente vai estar trabalhando com plantas menores e com um menor número de plantas daninhas. E no caso de complementar espectro, a gente tem aí herbicidas que eram utilizados em pós, que hoje não são tão efetivos em pós, mas que em pré ainda continuam dando um bom resultado e fazendo com que, dando esse tempo, esse gás até chegar à irrigação e inundação para fazer o controle, a barreira física para essas plantas daninhas, né? Até porque eu vou complementar o que tu tá falando. Se tu tá com uma lavoura suja, tu também vai ter efeito guarda-chuva, tu vai ter daninhas maiores e menores, daqui a pouco pega umas e outras não, e quanto mais planta daninha, mais pressão de seleção daí, né? Exato. Porque uma coisa é controlar, entre aspas, controlar 10, outra coisa é controlar 1000. Sim. Então, quanto mais planta, maior a chance de uma delas conseguir escapar. Exato. E depois vai multiplicar e aí a gente vai perdendo a tecnologia. E sem falar da questão da competição, né? A gente pode ter uma competição muito grande aí, e a gente não pode esquecer que estávamos falando ali no início em lavoura de arroz híbrido, onde a gente quer que ela já saia perfilhando. Exato. Para ela sair perfilhando, nós temos que dar as condições. Ela estar no limpo, com uma boa adubação, sem estresses, né? Então, tem todos esses pontos. Então, a gente vê como fundamental, né, o ponto de agulha, como complementado, a herbicidização total, complementado aí de herbicidas para ampliar o espectro de controle. E aí, então, quando a nossa lavoura estiver aí em V3, V4, a gente entra com a primeira aplicação do Acerte, 250 com óleo metilado de soja, né? E aí, dependendo da situação, essa aplicação vai ser de avião, vai ser com drone, vai ser tratorizado, né? Nós temos uma boa tolerância aí para os diferentes tipos de utilização de equipamento de aplicação, testamos e validamos em todas elas. E então, 10 a 15 dias após essa primeira aplicação, a gente entra com a segunda aplicação do Acerte para complementar a espectro. A gente costuma dizer que a primeira aplicação controla em torno de 80% a 90% das plantas daninhas que estão ali, e o complemento vem com a segunda aplicação. É importante que a gente faça a segunda aplicação. Eu já tô pensando o que vai vir na cabeça do produtor, né? Não, mas tá bem limpo ali, eu nem preciso fazer a segunda. Exato, tem bastante situações igual a essa e principalmente dentro do Max Ace, onde a recomendação do Max Ace, após a primeira aplicação, a gente entra com ureia, inicia a irrigação, né? E então isso faz com que a gente dê uma condição ideal para que a planta daninha absorva e comece a metabolizar o herbicida, e o herbicida tem a função herbicida dentro da planta. Então a gente vê um controle muito grande. Nos primeiros anos que a gente desenvolveu o Max Ace, eu lembro de alguns relatos de alguns produtores em áreas de produtores dizendo: "Tchê, não precisa mais que uma. Olha aqui, isso aqui foi quase a mesma coisa que aplicar glifosato, matou tudo." Só que a gente não pode esquecer que o arroz vermelho, o arroz daninho e também o capim-arroz, eles têm diversos fluxos de emergência. Exato. E esses herbicidas, eles não têm resíduo no solo, eles não controlam em pré-emergência, só controlam em pós. Então, aquelas plantas que estavam germinadas, mas não emergidas, ou até mesmo embaixo de alguma outra planta, elas vão estar ali presentes esperando a segunda aplicação. E em alguns momentos, talvez por estarmos aí já mal acostumados a ver um controle eficiente de arroz vermelho, ver controlar 80%, 90% já é um controle visual que enxerga, controlou tudo. Só que a gente não pode esquecer de fazer o dever de casa. Sim. Eu acho que, e isso é uma opinião aqui minha, eu acho que foi por a gente não pensar em controlar o máximo de plantas daninhas que perdemos o Clearfield. Exato. Exato.
Então, não só por isso, mas também por isso, né? Então, vem toda essa questão, que daí vem o último ponto, o último fator de controle que a gente vê para o sucesso do controle, que é o Hogging. É necessário o Hogging. Nós temos 2 aplicações em bula, mas se sobrou vermelho, a gente precisa lá tirar, porque senão a gente vai estar acelerando o processo aí, talvez de fluxo gênico, que a gente vai deixar essa planta daninha ali que tem genes de tolerância a esses herbicidas associados e cruzar com o vermelho, e aí a gente pode estar gerando um super, né? Arroz vermelho. E até agora, não sei se acompanhaste, mas nos últimos meses aí o pessoal da URGS relatou, né? Nós já temos naquela região ali de Porto Alegre ali arroz vermelho com genes de tolerância ao Quisalofop e a Clearfield. Então, esse super arroz vermelho ele já está por aí. Vai da nossa responsabilidade como técnicos, como produtor, agora diminuir a chegada ou a proliferação. Não deixar se espalhar. Não deixar se espalhar esses biótipos. Esse negócio do Hogging, se for pensar, teoricamente vai ter pouco, né? Na tua área. Então é só um cuidado extra ali, tia. Tu falar pro jogador que já tá acostumado a andar na lavoura, já tá acostumado a caminhar, vai ver aquele arroz vermelho, o típico que tu enxerga de longe. Exato. Tia, tu viu lá, vai lá e arranca. É um cuidado a mais pra tu garantir que tu vai ter uma área limpa, né? É bem importante isso, Vini. Às vezes a gente pensa que isso está muito ligado a áreas menores, né? Mas não, como tu comentou, não vai ser 1-2 hectares que vai sobrar, né? Vão ser algumas plantas que no outro ano vão ser mais e mais até a gente perder a mão, né? E é isso aí, é um cuidado, é atenção. Jay, pra gente voltar um pouco agora para a parte da produção. A gente entrou bem a fundo na parte técnica e manejo, e é interessante também, isso é bom. Mas pra gente voltar para a parte de produção. Uma dúvida que eu tinha, Teste, como que é feito, como que é produzido o arroz híbrido? Porque se a gente pensar uma lavoura convencional de arroz, o arroz é uma planta autógama, mais de 95% de autopolinização, normalmente não se tem isso, né? Via de regra na natureza tu não vê esse cruzamento, ou a porcentagem é baixa. Como é que funciona para eu conseguir produzir uma lavoura de arroz híbrido? Vamos voltar lá naquela parte técnica, assim, Bom, eu não sou um especialista em produção, mas tem alguns conceitos que eu vivenciei, presenciei, que eu posso compartilhar contigo. Então, um arroz híbrido, né? Ele provém do cruzamento de 2 linhagens. Uma linhagem que a gente chama de linhagem macho e uma linhagem que a gente chama de linhagem fêmea. Essa linhagem fêmea é um arroz como qualquer outro, só que ela vai ter uma macho-esterilidade. Essa macho-esterilidade ela pode ser adquirida por uma característica genética, genes que causam essa macho-esterilidade na planta, ou por uma questão de clima. Tem algumas plantas que elas são macho-estéreis numa faixa de temperatura, né? E essas linhas aí, inclusive tem grupos de linhas que são macho-estéreis por temperatura, e outras que não, se faz a introgressão de um gene que vai estar causando a macho-esterilidade. Então, o que a gente pode pensar dessa forma? Se eu tenho uma linha que ela é a macho e uma linha que a gente chama de fêmea, a gente pode fazer o cruzamento dela. Tá? O cruzamento dela vai gerar uma F1. Essa F1 vai ser o híbrido. Sim. É diferente, então, de um processo de apenas autogamia, que como tu citaste aí, que é como ocorre um processo de melhoramento de variedades, né? Então, tu tem a questão do cruzamento. E na produção de híbridos ainda tem a questão dos grupos heteróticos. A gente tem grupos heteróticos que são grupos que têm características diferentes, ou fenotípicas, que vão estar caracterizando eles, cada um desses grupos. Então, quanto mais distante dos grupos heteróticos são, maior a gente vai ter o vigor híbrido. Então, as expressões das características de híbrido vão ser maiores nessas plantas que têm essas características mais distantes, né? Então, vamos lá. Na prática, como que ocorre? Eu entro num campo para se produzir arroz, como qualquer outro, vou plantar faixas da linhagem macho
faixas da linhagem fêmea e eu tenho que conhecer tecnicamente qual é a fenologia desses dois materiais para que haja sincronia, para que o macho esteja liberando pólen no mesmo momento que as plantas fêmeas estejam aptas a receber essa polinização. Sim. E para isso é necessário que se tenha um grupo de estudo focado nisso para que a gente estude a fenologia, para que a gente entenda também as características morfológicas de cada uma das plantas, para que a gente consiga fazer essa sincronização perfeita. Existem possibilidades, como eu comentei, naquelas linhas que não são naturalmente macho-estéreis, ou que elas são macho-estéreis por temperatura, casos onde tu consegue fazer a sincronização delas, mas naquele momento a gente não teve a faixa de temperatura onde ela está macho-estéril e ela acaba fazendo toda a linha fêmea, ela acaba tendo autogamia. Então, quando você vai colher aquele grão lá, ele não é o híbrido, ele é varietal. Ele é um varietal, ele é a mesma planta que a fêmea, né? Então isso ocorre, né, em algumas produções. Então por isso que é difícil produzir híbrido, não é fácil, né? É trabalhoso, né? Porque eu tô pensando aqui, provavelmente, dependendo, eu vou ter que estar plantando esses híbridos em épocas diferentes, né? Para que eu tenha essa coincidência da fecundação no momento correto, talvez em momentos diferentes. Vou ter que plantar em linha, em faixas, né? Exato. Vou ter que colher em faixas depois, talvez em momentos distintos também a colheita. É uma função, né? Eu tô pensando do ponto de vista prático, não é nada prático, mas tem todo esse ganho quando tu pensa nessa tecnologia a campo, né? Exato. O pessoal costuma chamar dessa diferença da época que tu vai semear e emergir a linhagem macho e a linhagem fêmea de split, né? A diferença desse tempo. E às vezes ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Em algumas situações tu vai semear primeiro o macho e depois, às vezes, uma semana, 10 dias, tu vai semear a fêmea, ou o contrário. Só que daí, pensa comigo, como é que fica o manejo dessa lavoura? É a mesma área. Como é que fica a questão da irrigação, o controle de plantas daninhas, o controle de praga? E se chove nesse intervalo? É isso. Então, tem todo um estudo para que a gente consiga tirar o melhor resultado. E aí, então, vamos lá, deu tudo certo. Sincronizaram, o macho polinizou a fêmea. Quando eu for colher o híbrido, eu tenho que entrar com a colhedora para colher apenas a faixa da fêmea, que é onde vai gerar o grão do híbrido, né? E aí a gente lembra daquela situação que é característica dos híbridos, né? Quando tu plantar esse híbrido, a próxima vez que tu for colher, quando tu for colher o grão do híbrido, ele não é mais uma cópia. Ele vai ter parte de características do pai, parte de características da mãe. É por isso que quando o pessoal fala, híbrido não dá para colher e plantar de novo. Né? Tem que fazer todo o cruzamento de novo. Tem que fazer todo o cruzamento de novo, porque a gente vai ter parte desses grãos produzidos pelo híbrido que vão ter características do pai, outras da mãe, outras vão ser completamente diferentes, lembrando das aulas de biologia lá, umas vão ser azão, umas azinho, outras azão, né? Então tem essas características também. E deixa eu te perguntar agora, pra gente voltar pra parte de manejo e lavoura e custo-benefício. Vamos lá. Dentro do cenário atual, Paulo, onde a gente tá vendo o arroz derretendo no sentido de desvalorização, né? A gente tem de novo aí o arroz valendo 50 e poucos reais o saco. É vergonhoso, muito abaixo do custo de produção. E o produtor precisa, de fato, fazer alguma coisa para tentar sair desse cenário. Seja produzir mais, seja aumentar a sua rentabilidade, daqui a pouco cortando custos, mas alguma coisa precisa ser feita dentro desse cenário. De que forma tu entende que o híbrido pode estar ajudando o produtor dentro dessas circunstâncias, no sentido que vale a pena estar trabalhando com semente de híbrido nesse cenário que a gente está vendo hoje? Sim, Vini, eu te entendo e eu sofro na pele esse questionamento e às vezes até essas objeções nesse momento, nessa nova função que eu faço na empresa. É um desafio, a lavoura arrozeira é um desafio enorme e uma das formas como a gente tenta trazer isso através dos híbridos é entregando um potencial produtivo maior. Inclusive, acabei não comentando no início, mas quando a Raiz-Tec ela veio para o Brasil, esse era um dos intuitos. Nós tínhamos uma média produtiva muito baixa
né? E os híbridos entregavam uma heterose, uma capacidade produtiva, um potencial genético de produção elevado em relação às variedades que a gente tinha no mercado, né? Então a gente ainda tem hoje, né, dentro das diferentes plataformas da Raiz-Tech, seja no Full Page, seja no MaxAce ou na plataforma convencional, nós temos híbridos que eles vão estar entregando essa vantagem produtiva, né? E aí vem uma questão muito importante, vantagem produtiva em relação a quê, né? Sim. É isso que a gente precisa mirar. Quando a gente pensa nos híbridos convencionais, que hoje são os híbridos de ponta que a gente tem na Raiz-Tech, porque todo melhoramento ele é convencional. A gente faz o melhoramento convencional, após isso a gente faz a introgressão, aí a conversão para os traits, que vamos trabalhar com Full Page ou com MaxAce. Então, só para te relatar, hoje, comercialmente, nós temos o RT124 e o RT125, que são híbridos de alto potencial produtivo, e aí virando uma página na história dos híbridos com qualidade de grão premium. O que a gente chama de qualidade de grão premium nos híbridos, né? É inteiro, relação de grãos inteiros acima de 62%, 63%, e com defeitos, gesso, barriguinha branca, abaixo de 5%, né? Só para trazer um relato, essa última safra nós tivemos o caso de uma produção de RT124, uma lavoura convencional aqui em Rosário do Sul, produtor parceiro nosso que trabalha com híbridos desde o início da Raiz-Tech no Brasil, com 270 sacos por hectare. Né? No RT124, 63 de inteiro e menos de 1% de defeitos. Em Rosário? Em Rosário do Sul. Tá? Fazendo um pouco da propaganda, né, desse híbrido, é um material que a gente pretende desenvolver e trazer um pouco mais aqui para a fronteira oeste também. É um material que inicialmente está na plataforma convencional, então ele não tem tolerância nem para imidazolinonas, nem para CCAs ainda, mas deve vir no futuro com essas tecnologias. Esse ano nós estamos lançando ele na plataforma Full Page, então nós vamos ter alguma quantia pequena para experimentar em produtores parceiros aí, o RT124 na versão Full Page, que também nos ensaios de pesquisa nos entregou alta produtividade e qualidade de grão elevada também. Sabe que quando a gente pensa dentro do Rio Grande do Sul, tem um lugar que daria para a gente voltar a trabalhar com convencional, né, que não tem nenhum evento tecnológico, aí seria na fronteira oeste, porque a gente tem mais extensão de terra, tem menos água proporcionalmente, então a gente tem mais corte. Então, se tem um lugar que daria, é aqui. Só que eu, particularmente, eu tenho muito medo de trabalhar com convencional por causa das derivas. Porque hoje em dia, 90% da área é arroz, vou falar CL, né? Porque vai ser o mesmo Full Page. E aí o pessoal vai fazer um imazetapira, um Kifix, um maioral, às vezes de avião, dependendo da condição. E aí me dá uma deriva na minha área e me torra a lavoura. Ou me dá uma boa de uma judiada na minha lavoura. Aí eu vou ter que me incomodar com o vizinho, tem toda uma função. Então eu acho que muita gente já ainda usa o CL, porque tem medo de deriva. Não necessariamente que o campo precise que seja CL, mas é mais por uma questão de deriva. E que bom que está vindo esse cultivar Full Page, que daí já dá uma segurança, até para o produtor experimentar, né? Eu entendo até a tua preocupação. Essa é uma das maiores objeções dos produtores quando a gente pensa no RT124 ou qualquer híbrido convencional, né? Mas, Vini, eu entendo assim, que esse é um desafio para nós profissionais também. Seja o pessoal da aviação, o pessoal do tratorizado, o pessoal do drone, é um desafio para nós. Hoje a gente convive com áreas que são lindeiras, às vezes de uma tecnologia Clearfield ou Full Page, de uma área MaxAce ou Provisia, e a gente precisa trabalhar com essa briga aí, né? Do controle da deriva. Ou vamos lá, de uma lavoura de soja fazendo capina do lado de uma lavoura de arroz. Tem como, né? Tem como. A gente tem. Tem como. Eu tô pensando... É mais difícil. Mas claro. Como é que a gente faz soja de um lado e arroz do outro e consegue prevenir a questão de deriva, né? É porque é mais prático. É mais prático. Tu não tem preocupado com isso. Mas a gente tem essa capacidade. E é claro, né, que às vezes a gente vai conseguir uma condição mais segura, onde a gente não tem esse problema aí. Às vezes um vizinho próximo que está trabalhando com uma tecnologia
tecnologia ou com uma cultura diferente. Mas eu vejo, assim, a gente tem espaço, eu vejo que a fronteira oeste, ela tem espaço para os convencionais, e aqui eu não estou falando apenas para os convencionais da Raizdtec, para cultivares convencionais que vão nos entregar ainda alta produtividade e qualidade de grão também. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar já na sequência, e tu já entrou falando. Se tem um pensamento que híbrido não tem qualidade de grão, tem baixa aceitação pela indústria, geralmente dá bastante quebrado, e muitas vezes se vê isso de fato na prática, e se não dá quebrado ele é ruim a questão de gesso, né? Sim. Muito barriga branca. Te pergunto... E ainda tem complemento, ainda às vezes tem a questão da cocção. Ruim de panela. Ruim de panela. Então, boa a tua pergunta. Isso é o que se tem de visão do híbrido, mas assim, vocês estão trazendo materiais com como é que eu vou falar? Materiais que são diferentes nesse sentido pro mercado, é isso? Não para diferenciar, para não dizer assim, híbrido é tudo igual. Exato. Isso é muito importante, Vini, e obrigado pela pergunta, por causa que às vezes a gente sente uma dificuldade de poder explicar isso para as pessoas. Para te dar um exemplo, né? O RT-124 é um híbrido que a Raizdtec chama de híbrido 2.0. O que é um híbrido 2.0, né? Os híbridos 1.0 eram os híbridos que os parentais, as linhagens dele eram linhagens importadas, linhagens americanas ou chinesas, asiáticas, que não tinham características especificamente aqui que entregavam características do consumo brasileiro de arroz, que nós somos altamente exigente em qualidade, né? Eu te diria assim que às vezes até um arroz ruim aqui para nós serve como arroz para qualquer outro lugar do resto do mundo. Exato. Né? Mas aqui não. Aqui a indústria ela é extremamente exigente, tá certo, tá dentro da sua necessidade de atender seus clientes também. Mas hoje a gente tem híbridos já que a gente já tem o pai e a mãe desenvolvidos localmente, e foi por isso que a Raizdtec se instalou em Santa Maria para trazer o programa de melhoramento para aqui, para a região central, e desenvolver linhagens que tivessem características que são adaptadas à nossa região, à nossa realidade no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Então, a partir desse desenvolvimento das linhagens com as características definidas em qualidade e em produtividade, eu vou ter, consequentemente, híbridos que entregam essa qualidade. E o avanço genético hoje dentro da pesquisa da Raizdtec, o híbrido ele só avança se ele tiver produtividade superior ao material que a gente está comparando, no caso, o nosso próprio híbrido ou o principal competidor daquele ramo, e também se ele tiver qualidade superior. Então, essas características vão definir se a gente vem para frente ou não. E até eu gostaria daí puxar uma brasa pro assado aqui dos meus colegas, dos meus colegas da pesquisa. Foi feito um artigo, foi publicado ou está sendo publicado por agora, do ganho genético que nós temos nos híbridos da Raizdtec aqui no Mercosul. Naturalmente, um programa, ou normalmente um programa de melhoramento, ele tem um avanço de em torno de 1% a cada ciclo de melhoramento, né? O avanço de produtividade ou qualidade de grão. O grupo de pesquisa da Raizdtec conseguiu medir um avanço de 2,5%, né, a cada novo híbrido lançado em questão de qualidade de grão, e uma redução muito expressiva no número de defeitos, né, seja de grão inteiro ou de defeitos de gesso, barriguinha branca. Então, o nosso trabalho está focado nisso, em virar a página. Né? E por quê? Né? Por que os híbridos têm pior qualidade? Porque o banco genético deles iniciais, quando a gente começou a trazer híbrido, não era focado em qualidade de grão. Claro. Né? Então a gente tinha mais defeito, tinha mais gesso, tinha mais dificuldade de cocção. Se eu não me engano, desde o I9CL, a Raizdtec já trabalha dentro de um processo de só trazer híbridos que tenham uma cocção muito boa, e isso passa pelas características químicas, né? Temperatura de gelatinização, ASV, tudo isso é medido pela nossa pesquisa para a gente avançar. Então,
hoje, Paulo, mas por que então a Raiz-Tec não tem só híbridos bons de qualidade de grão? Porque com a questão das novas tecnologias de herbicida, a gente precisou fazer introgressão de traits, e essa introgressão de traits, por mais que a gente tenha um híbrido muito parecido com o que a gente já tinha no convencional, ela acaba trazendo aí, através de um arraste genético, outras características, e aí tu acaba, né, não tendo os resultados esperados em questão de qualidade. Sim. Se não fôssemos fazer uma comparação, hoje nós temos 2 híbridos na tecnologia Max Ace, o RT 117, o 739 Max Ace, 739 ciclo mais curto. E esses híbridos, eles ainda não estão num padrão de qualidade do RT 124. Mas a gente está desenvolvendo híbridos para trazer no Max Ace com um padrão mais elevado, né? Entendi. Ou seja, para resumir tudo isso, hoje a Raiz-Tec está de fato trazendo híbridos que têm mais qualidade de grão, e isso não é por acaso. Foi feito todo um trabalho ao longo de anos para ir melhorando isso, e que bom, né, Tchê? Porque era um gargalo, era uma coisa que o produtor sentia, era uma coisa que a indústria já apontava, né? Chegou híbrido na indústria lá, já botava, entre aspas, um xão na carga, já vai entrar lá como baixa qualidade. Exato. E o produtor acabava sendo, entre aspas, penalizado por isso. Que bom que tá mudando. Deixa eu te fazer mais uma pergunta ainda sobre o 124. Eu fiz uma conta rápida aqui. Tu falaste em 270 sacos por hectare. Isso dá 13.500 quilos. Isso foi uma área isolada ou tu tem mais áreas dele? Só pra gente ter uma noção de potencial produtivo de campo dessa cultivar. Não, Vini, essa área não foi uma área isolada, tá? Essa área foi uma área comercial, se eu não me engano, ela tinha 30 hectares de lavoura, tá? Uma área que vinha numa rotação com soja, tá? Área limpa, né? Nós temos outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo para esse híbrido também, pensando lá no mercado do pré-germinado, que foge um pouquinho aqui da realidade da fronteira oeste. Sim. Mas a gente vem desenvolvendo esse material no sistema pré-germinado, onde no sistema pré-germinado a gente alcançou produtividades até maiores, porque o RT-124 ele tem uma arquitetura de planta, de planta de arroz moderna, então ele é mais ereto, mais baixo, não acama, né? Isso é importante. E ele é muito responsivo à nutrição, principalmente falando em nutrição, falando aqui em nitrogênio, ele responde muito. Então o pessoal do pré-germinado por ser uma lavoura menor, tem a lavoura mais na mão, né? Faz um investimento às vezes maior em fertilidade e acaba colhendo resultados melhores. Então a gente tem lá no pré-germinado, resultados de 280, 290 sacos limpos. Ele é um material bastante produtivo. Só que é preciso abrir aspas, né? Que o híbrido, assim como os híbridos de milho, não é só a semente que faz milagre, né? Um híbrido, ele é muito mais sensível do que uma variedade aos erros, né? Exato. Às vezes eu costumo dizer que a lavoura de arroz é uma lavoura de menos. Quando a gente bota a plantinha lá no chão, a sementinha no chão, ela emerge, a gente começa a brigar para ter o menor menos possível. A gente tenta fazer tudo na hora certa, da melhor forma, um manejo adequado para que a gente não tenha problemas. Se tu pegar e colocar numa lavoura de híbrido, tu simplesmente plantar, abandonar ela, ela não vai te entregar esses 270, esses 280. Tu vai precisar ser eficiente na tua fertilidade, na tua irrigação, teu controle de plantas daninhas, de pragas, doenças e tudo mais. Tem duas coisas que definem o potencial produtivo de uma lavoura. Uma é a genética e a segunda é a adubação. A partir daí tu só vem perdendo. A partir de genética e adubação, tu só vai perder. Tu vai perder se tu atrasar água, tu vai perder se tu não manejar daninha, tu vai perder se tu não manejar doença, mas só o que te leva pra cima é esses dois. Então, assim, Vini, a gente entrega, né, o potencial genético, ajuda na recomendação da fertilização da área, visando um alto potencial produtivo, né? É isso que a gente mira hoje dentro do melhoramento. Híbridos que tenham caixa produtiva, um alto potencial genético, né? Com qualidade de grão também, para que o produtor possa ter sucesso aí com a utilização desses materiais, tá? E ainda sobre o 124, sim, nós temos mais áreas, tivemos áreas em Bagé, tivemos umas áreas ali em torno de Santa Maria, né? Todas elas com potencial bastante elevado também.
Tivemos algumas áreas onde o produtor não fez uma boa fertilização ou atrasou água por algum problema, que não teve resultado tão alto, né, mas ainda bem acima da média do que a gente costuma ver com outras lavouras aí que talvez influenciem mais da média da lavoura do Rio Grande do Sul, né? Sim. Se a gente for olhar, pensar, 200 em alguma situação pode não ser ruim, mas quando se tem uma expectativa sim. alta, sim. Né? Não, perfeito. Tia Paulo, partindo para o final da conversa, sempre tem uma pergunta que eu faço no final, que é a dica de ouro. Aliás, a dica de ouro, que é um oferecimento da Major League do Agro. Tchê, já tá acontecendo, o jogo já começou, a gente já tá com um grupo formado, final desse mês a gente já vai ter o primeiro encontro da Major League do Agro. Então assim, ó, se tu é produtor ou técnico e tem a mentalidade diferente, tu entende que produtividade, como a gente está falando, é importante sim, mas não é tudo. Para a gente chegar no próximo nível, a gente precisa juntar essa produtividade com gestão, com informação de qualidade para melhor tomada de decisão. Já acessa o QR Code ou clica no site e conheça a Major League do Agro, chama no WhatsApp se tu tiver dúvida. A Major League do Agro é o lugar para quem pensa diferente. É lá que os campeões se encontram. E, bueno, a nossa pergunta aqui vai um pouco para arrematar tudo que a gente está falando, sai um pouco de híbrido, um pouco de high-tech e entra mais questão lavoura e produtor, que é, dado todo esse cenário que a gente está vendo, o que o produtor pode fazer para produzir mais / ser mais rentável dentro da lavoura? Porque às vezes não é só produzir, né? Também tem que ser mais rentável. A produção é importante, mas não pode ser a qualquer custo. O que tu acha que o produtor tem que fazer para ele conseguir ser mais produtivo / mais rentável nesse cenário? Vini, até engraçado assim, a minha resposta é interessante falar essa resposta logo próximo da Major League, porque assim, eu acredito que o produtor deve se encher de informação, estar rodeado de pessoas que possam possibilitar ele crescer. Uhum. Tem uma coisa que eu aprendi em casa, aprendi com os mais velhos, né? Que talvez hoje soe como clichê, porque essa informação está em diversas palestras aí, né? Mas nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é verdade. Então, se eu conviver com pessoas que estão buscando informação, que estão buscando rentabilidade, que estão buscando sucesso, que são otimistas, eu vou estar sendo uma pessoa dessas também. Uhum. Então, eu acredito que os produtores eles precisam se rodear, aproveitar essa facilidade que a gente tem de acesso à informação e filtrar as melhores, né? Para buscar as soluções para ter a maior rentabilidade, para ter mais sucesso, para ter um negócio a longo prazo. Eu costumo dizer que a agricultura, né, no meu ponto de vista, ela iniciou de uma forma muito... se dá para dizer amadora, mas não no sentido pejorativo, né? Sim, sim. Mas talvez com pouco conhecimento aprimorado, com pesquisa e tudo mais, era mais baseado num conhecimento empírico, né? Hoje a gente tem diversas fontes de ciência para a gente estar consultando, buscar pessoas também que estão estudando algo de forma mais regionalizada, né? Porque uma regra lá para região central às vezes não serve para campanha, que não serve para o litoral, que não serve para a fronteira oeste. Então é importante que a gente consiga, né, ter acesso às informações para que a lavoura ela seja cada vez mais rentável. E no meu ponto de vista, eu acho que cada vez mais o campo ele está se profissionalizando. A gente vê um movimento aí já de filhos de produtores que estão ficando no campo ou estão indo estudar e vindo para o campo, né? Porque eles estão entendendo esse negócio como realmente uma empresa a céu aberto, né? Uma fábrica a céu aberto, e isso é bastante importante para que a gente possa profissionalizar o campo e ter maior sucesso, né? Eu gostaria também, Vini, de poder complementar essa resposta assim, dizendo que busque
algo que possa trazer retorno econômico, né? E aí eu tô falando da genética, eu tô falando de químicos, eu tô falando de operações, de máquinas, né? Eu acredito que tem muita coisa boa no mercado aí e o produtor precisa... A informação precisa chegar nele e ele precisa aproveitar isso. Perfeito, tio. Eu concordo 100% contigo. Concordo 100%. Até tu falaste assim, ó. Lá atrás, era muito mais fácil produzir. Porque com baixas produtividades, o produtor conseguia ter um resultado beleza. E a coisa foi apertando que depois, para tu conseguir ter um bom resultado, tu precisava ter alta produtividade. E agora eu acho que tá num nível que para tu conseguir ter resultado, tu vai precisar de alta produtividade, mas tu vai precisar entender de comercialização, tu vai precisar entender de compra, tu vai precisar entender de gestão, controle dentro da propriedade. Então assim, ó, a coisa tá apertando cada vez mais. E só quem se munir de boas informações vai conseguir continuar vivo no negócio. Porque, a gente tá vendo aí, o negócio tá apertado, cara. Tá apertado. A coisa não tá simples. Só produzir não é mais suficiente, eu acho. Não, e eu gostaria de aproveitar o gancho, Vini, assim, porque assim, isso é uma coisa quase que recorrente quando a gente trabalha com semente de híbrido, né? O pessoal olha, mas eu tenho investimento alto, será que esse investimento aí ele vai estar me compensando na produtividade? Será que eu vou ter alguma dificuldade de comercializar ou não? Então, assim, a gente precisa olhar cada situação, né? Hoje, dentro do nosso portfólio, nós temos híbrido para áreas limpas, né? Que no caso o RT-124, com alto potencial produtivo, qualidade de grão. Mas eu preciso trabalhar com imidazolinonas. Nós temos também com alto potencial produtivo o RT-117 Full Page, né? Material que desempenha bem aqui na fronteira oeste, né? E aí nós olharmos para aquelas áreas que são problemáticas de controle de planta daninha, nós temos dois híbridos, o RT-117 e o 739, que são exemplos aí de alta tolerância aos herbicidas, quando a gente consegue entregar lavouras muito limpas, né? E às vezes o pessoal, mas não tem um potencial produtivo tão elevado. Mas quando eu comparo com uma lavoura que tem problema de planta daninha, sim. Aqui está o meu referencial, claro, né? O ganho é a limpeza da área, né? Então, buscar essas informações com quem conhece, com quem utiliza, com quem utilizou, é uma das formas também de acessar novas oportunidades. E aí eu queria trazer só um gancho que veio agora. Às vezes o produtor, mas eu conversei com o Vini lá, o Vini plantou, não foi tão bem, né? Mas eu costumo dizer, mas o teu manejo é igual daquele cara? Não, o meu é melhor. Não, o meu é pior. Então, às vezes a gente precisa experimentar, conhecer, né? Buscar informação, mas testar. Claro, perfeito. Tem um professor, eu fui aluno do professor Marquesan, né? E tem uma coisa que ele me falava na aula que eu nunca esqueci, que é assim, tenha dentro da sua propriedade o cantinho da inovação. Isso é fundamental. A gente busca informação, a gente filtra, a gente testa e vê o que funciona, o que não funciona em cada uma das situações, né? Acho que isso é importante. Perfeito. Paulo, cruzou voando. Estamos com 1h10 aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela aula. Acho que deu pra gente tirar muita informação, tenho certeza disso. E, quem quiser conversar contigo, como é que o pessoal te encontra no Instagram, as redes sociais da Raiz-Tech, conta pro pessoal aí. Tá bem. Vini, eu vou deixar aqui o número do meu telefone, tá bem? Porque eu não sou muito... não utilizo muito o Instagram. não, utilizo de forma um pouquinho profissional, mas não utilizo muito, né? Mas o meu telefone é DDD 55996110373, né? A gente pode estar conversando sobre híbridos, tirando dúvida, tecnologia. Eu gosto de conversar sobre manejo, sobre plantas daninhas, é um assunto que me interessa bastante. E nas redes sociais eu estou lá no Instagram, @PauloVitorCampos. Tá? Esse é o meu Instagram. E o Instagram da Raiz-Tech, nós temos o Raiz-Tech Sementes, que é o Instagram da empresa aqui no Brasil, né? No Mercosul. E também temos o Raiz-Tech
@Raistec, que é a página do Instagram global da empresa. Vini, eu gostaria de te agradecer o convite, a oportunidade. É sempre muito bom vir aqui conversar contigo. Eu também aprendo um monte contigo, admiro muito o trabalho que tu desempenha por aqui e fico muito feliz de ver isso se estendendo para essas plataformas, né? Porque essas coisas que a gente discutiu aqui, elas estão aí, até onde sabemos, para a posteridade. Isso é muito importante. Vai ser legal talvez a gente olhar isso daqui a alguns anos e ver se ainda faz sentido ou não o que a gente conversou aqui. Obrigado, Vini. Obrigado mais uma vez, uma baita conversa. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal. A gente tá precisando melhorar esse número de inscritos no canal aí. E é isso, gurizada. Obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu. Abraço.